Beleza, então. Então, hoje, dia 16 de abril, a gente vai terminar a primeira unidade. Era para ter terminado uma semana passada, mas por causa daquele feriado não conseguimos. Então, na verdade, o assunto de hoje não é assunto novo, né? Porque nas últimas aulas, o que foi que a gente estudou? Vamos recapitular aqui, né? A gente estudou produto escalar. O que é que esse produto fazia, né? Ele pegava dois vetores e transformava em quê? Pegava U e V, e aí ele fazia, né? U escalar V. Isso aqui dava o quê? Dava um número, né? Número real. Certo? Aí depois, a gente partiu para estudar o produto vetorial. O produto vetorial, ele pegava dois vetores e levava em um novo vetor. E esse novo vetor, tá? Esse novo vetor, ele era um vetor ortogonal ao plano gerado por U e V, né? Porque se você tem dois vetores não colineares, né? Digamos aqui, ó, vetor U e o vetor V, você tem vetor U e você tem vetor V. O produto vetorial entre U e V era esse vetor aqui, né? Que era simultaneamente ortogonal tanto a U quanto a V, pela regra da mão direita aí, ó. Os seus 4 dedos, né? O indicador, maior de todos, o anelar e o midinho, ele sai de U girando com direção a V. E o seu polegar, ele aponta o sentido, a direção e o sentido, né? Do vetor, do produto vetorial entre U e V. Perceba que esse produto, né, relembrando, ele não é um produto comutativo. Tá? Ele é anticomutativo, né? Você faz, se eu faço U vetorial V, dá um vetor aí para cima. Agora, se eu mudo o sentido do produto, faço V vetorial U, os meus 4 dedos, eles giram de V indo em direção a U. Aí você percebe que o resultado desse produto vai me dar um vetor com o mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho, mesma direção, mas com sentido oposto ao desse aqui. Tá? Então, se você troca a ordem do produto vetorial, você troca o sinal do vetor. Ou seja, né, a gente conseguiu chegar à conclusão na última aula que, na verdade, o produto vetorial de U, o produto vetorial de V por U, era a mesma coisa que você trocar o sinal de U vetorial V. Tá? Lembra que no início, lá na primeira aula, né, a gente viu que você tem um vetor U aqui assim, ó. O vetor menos U é um vetor que tem o mesmo módulo e a mesma direção de U, porém sentidos contrários. Então, é por isso Isso seria, Jonathan, mais ou menos o que a gente, o que aquele colega estava, acho que foi Samuel, não lembro quem foi, estava questionando no WhatsApp de um vetor com 4 grandezas. Não seria isso, mas um vetor com 4 grandezas, ele teria esse formato? Não, isso aqui é geral. No caso, essa propriedade aqui, né? Isso aqui pode acontecer, Leonardo, para qualquer espaço vetorial, né? Então, se você tiver aqui, no caso, o Rn, que é o espaço não com 4 coordenadas, mas com n, por exemplo, toma o n igual a 10, né? Poderia ter um vetor com 10 coordenadas. Sei lá, 1, 1, 1, 1.
10 uns. Tá? E isso aqui continuaria valendo. Essa propriedade, ela vale para, a gente fala assim, né? Qualquer espaço vetorial. Vocês vão estudar melhor isso lá em álgebra linear. Mas você trocar o sinal de um vetor, você altera o seu sentido. Mantém o módulo, mantém a direção, mas altera o sentido. Isso vale para R3, que é o que a gente está estudando. Vale para R4, que foi o exemplo que foi Bruno, né? Bruno colocou lá no grupo. E aí vai. Tá? Isso vale para qualquer espaço. Ok. Beleza? Pronto, gente. Agora, o que é que a gente vai fazer? Já estudamos produto escalar, já estudamos produto vetorial. Por que não misturar os dois? Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Agora a gente estuda o produto misto. Você vai ver que não tem mistério. É tranquilo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é o produto misto. Definição. Então, sejam, eu vou pegar o vetor U de coordenadas x1, y1 e z1. Vou pegar o vetor V de coordenadas x2, y2, z2. Só que aqui é diferente. Porque no caso do produto escalar, eu fazia ele com 2 vetores. No vetorial, eu fazia com 2. No misto, eu preciso de 3. Então, sejam U, V e W. Tá? Porque se eu vou misturar os dois, né? Eu tenho que fazer com 2, eu faço vetorial e faço o resultado desse com escalar com outro. É isso que a gente quer. Tá? Então, vou pegar o W como sendo os vetores x3, y3, z3, pertencentes ao R3, né? É o espaço que a gente está estudando aí, o espaço tridimensional. Definimos, né? Definimos o produto misto. O produto misto entre U, V e W, nesta ordem. A ordem é importante, tá? Por U, você pega o primeiro vetor que você listou aqui e faz o produto escalar com os outros dois que sobraram, no caso V e W, mas nessa ordem. Tá? Se você trocar a ordem desses dois aqui, ó, não dá o mesmo resultado. Tá? A gente vai ver o que acontece com um exemplo. Opa, gente, aqui, perdão, aqui não é escalar, não, aqui é vetorial, tá? Eu falei vetorial e acabei escrevendo escalar. Então, esse negócio aqui, que eu quero saber o que é chamado produto misto entre os vetores. Perceba, ó, você tem aqui um produto escalar e aqui você tem um vetorial. Você misturou os dois. Por isso o nome produto misto. Mas eu quero perguntar a vocês, né, uma observação. O produto escalar era um número. O vetorial era um vetor. E o misto vai ser o quê? O produto misto. Alguém tem algum palpite? É um número ou vetor? Os dois, Cristiano, acho que os dois. No misto, se não me engano, é vetor. Porque vai multiplicar aí o número pelo vetor. Aí vai dar vetor. Vamos pensar aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó.
Na matemática, por exemplo, você tem aqui, ó, 2 mais 5 vezes 7. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação, né? Mas, vamos, mesmo que não tivesse os parênteses, seria multiplicação. Vamos trocar, então, aqui a ordem. Eu vou colocar assim, ó, 5 vezes 2 mais 7. Pronto. Agora eu resolvo primeiro a soma, né? Assim? Sim? Então, gente, beleza. Porque primeiro tem que resolver os parênteses. Exatamente. Aqui, ó, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Quando eu fizer o produto vetorial entre V e W, isso vai me dar o quê? Um vetor, né? Vetor. Ou seja, sobrou um vetor escalar com outro vetor. Então o resultado vai ser o quê? Vetorial. Um número não escalar, né? Ou seja, é um número real. Olha só, gente. Todo mundo conseguiu entender o que eu falei? Por que vai dar um número? Alguém não entendeu, gente? Vamos ver mais um pouquinho aí a parte que você colocou lá em cima dos outros. Deixa eu diminuir assim, ó, que aí fica no mesmo e depois eu aumento de novo. Produto escalar, o vetor vai dar um número real. Entendi. Ok, ó. Olha só. Deixa eu aumentar aqui de novo. E aí vou reexplicar, porque eu acho que também teve gente que não entendeu. Olha só. Primeiro eu vou resolver dentro dos parênteses. V vetorial W vai me dar um vetor. Então isso aqui, ó, sei lá, vou chamar de... Aqui, ó, vou fazer assim, ó. Vai ficar U escalar. Esse novo vetor que me deu aqui, eu vou chamar de T, vetor T. Quando eu fizer U escalar com T, eu tenho um número. Sim ou não? Ficou claro, gente, ou não? Correto. Tá tranquilo? E outra observação. Não faria sentido, gente, eu fazer primeiro isso aqui, ó. Eu coloquei de preto agora, os parênteses pretos. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se eu faço U escalar V, isso vai me dar o quê? Um número. Isso aqui é um número. Ó. Como é que eu faço um número vetorial com um vetor? Isso existe? Não. Tá, então a ordem deve ser primeiro o produto vetorial, depois o escalar. Sim, gente? Então, que vocês não se confundam com isso, porque não existe produto vetorial entre número e vetor. O nome já diz, produto vetorial. Então, é um produto entre dois vetores. Produto escalar é um produto de vetores que me dá um número. Produto vetorial é um produto de vetores que me dá um vetor. Tá? Então, sempre... o que foi que a gente chegou à conclusão, né? Chegamos à conclusão, então, que o produto misto entre três vetores sempre vai me dar um número real. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou tentar apagar aqui para não ficar isso. Só para consertar aqui o que eu apaguei. Aqui, V vetorial W. Então, o produto misto é um escalar, sempre um número real. Beleza? E a notação que a gente usa para ele, notação, é essa, ó. Quando eu colocar assim, eu quero dizer aqui que é o produto misto entre U, V e W nesta ordem. Cuidado que se eu troco a ordem, ó, se eu troco a ordem aqui, ó, já não é mais a mesma coisa. Tá? Mas vamos ver essa troca de ordem, o que é que faz. Gente, o primeiro passo para você entender matemática é você entender as definições. Então, se você não entendeu essa definição, você tem que falar, porque senão a gente vai para frente e você não vai entender mais nada. Tá? Então, se tiver alguém com dúvida ainda, essa é a hora.
Pergunta logo. Senão eu vou passar aqui o assunto e vamos para frente. Tá tranquilo? Então tá. Então vamos ver exemplo. Exemplo 1. Vamos colocar aqui 3 vetores. Ó. Vou chutar aqui 3 vetores. Calcule o produto misto entre os vetores. Eu vou te dar U, 1, 0, 2. Vou te dar V, menos 1, 2. E vou te dar W como 1, 1. Tá, chutei esses 3 vetores aí, ó. E quero o produto misto entre eles. Nesta ordem, né? Nesta ordem. Ou seja, eu quero solução, né? Solução. O que eu quero é o produto misto entre U, V e W. Pela definição que a gente acabou de ver, isso é o vetor U escalar com o produto vetorial entre V e W. Tá, então, primeiro a gente resolve o vetorial, depois resolve o escalar. Então, vamos lá. Como é que eu faço mesmo? V vetorial U, vetorial W, perdão, ele é o quê, né? Lembra aí, é I, J, K. Aí eu coloco aqui as coordenadas de V e de W, né? Então vai ficar aqui, ó, menos 1, 2, 1, 1 e 1. Aí eu duplico, né? As duas primeiras colunas. IJ, menos 1, 1 e 1. Quanto é que dá isso, né? Quem é V vetorial W. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer direto, não, senão vai atrapalhar vocês. Vamos devagar. Então aqui, ó, vai ficar menos I, né? Menos I mais 2J menos K. Determinante. Aqui ficaria menos, só que eu troco o sinal da diagonal secundária, né? Então fica mais K. Aqui fica menos 2I. E aqui fica mais J. Ou seja, V vetorial W, gente, quem é o I? Menos 1, menos 2 dá menos 3. Então, menos 3 na primeira coordenada. J, 2 mais 1 dá 3. E o K cancelou, ó. Um menos, outro mais. É 0 a coordenada Z. Então, já consegui encontrar o produto vetorial entre V e W. Tá? Agora é fácil terminar, ó. Produto misto entre U, V e W vai ser o quê? Quem é o vetor U? O vetor U foi 1, 0, 2. E o vetor V vetorial W, eu já calculei. Ele está aqui. Menos 3, 3, 0. Produto escalar, coordenada a coordenada. Ó. Menos 3, 0 e 0. Ou seja, gente, o produto misto entre U, V e W deu menos 3. Ó. Agora, surge a seguinte pergunta. E se eu trocar a ordem?
a ordem de dois vetores olha só, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos trocar aqui, ó, o V por W. Vamos trocar. Vamos calcular V, produto misto entre V, U e W. Quanto é que dá isso? Então, isso aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser V escalar U vetorial W. Então, ao invés de calcular aqui, ó, é como se eu tivesse trocado. Como não? Eu troquei a ordem aqui, né? Troquei a ordem dos dois aqui, ó. Troquei a ordem dos dois. O que é que vai acontecer? Vamos calcular, então, primeiro, quem é o vetorial W. Aparece muito barulho para vocês no fundo da aula, gente? Ou não? Aqui não. Aparece. Tá bem tranquilo. Tá Pra tranquilo? mim aparece uma máquina assim, Isso. tá mexendo no meu cérebro já tá. Mas eu entendo, porque realmente é difícil, né? Uhum. Tá tranquilo, então. Vamos tentar aqui. Se ficar insuportável, vocês me falam que eu tento ver aqui um outro jeito. Então, eu tenho aqui o vetorial W. Vai ser quem, gente? Olha lá, o U vai ser 102 e JK. O U foi 102 e o W, gente, o W foi 1 e 1. 1 e 1. Aqui repete, né? IJ, aqui é 1 e 0, aqui é 1 e 1. Vamos lá, de novo, produto vetorial. Zerou aqui, 2J aqui, aqui dá K, aqui é 0, aqui dá menos 2i, e aqui dá menos j. Ou seja, quem é o vetor U vetorial W? Na coordenada I eu tenho menos 2. Na J, 2 menos 1 dá 1. E na K eu tenho 1. Agora o que eu tenho que fazer é V, ó, produto misto entre V, U e W, vai ter que ser V escalar, quem é o V, né? Vamos colocar direto aqui logo. O vetor V, que eu pedi, ele foi o seguinte, ó. Ele foi menos 1, 2. E o U vetorial W foi o que a gente acabou de achar. Menos 2, 1 e 1. Vamos ver quanto é que dá isso? Menos 1, menos 2, né? Vezes, né? Dá 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 é 1, mais 2, 3. Ou seja, gente, o produto misto entre V, U e W deu 3. Existe alguma relação entre esse e esse? Qual é a relação que existe entre os dois? Qual a única diferença entre eles? O sinal. O sinal. Então, gente, uma propriedade importante do produto misto, propriedade, né? Propriedade. Trocando os vetores de posição,
um número ímpar de vezes, trocamos o sinal do produto misto. Você pode fazer como exercício aí em casa, ó. Troca esse por esse e depois esse por esse. Faz uma troca par. Você vai ver que o sinal não altera. Mas se você trocar 3 vezes, por exemplo, você troca esse por esse, aí troca esse por esse, o V por aqui, né? Depois joga o W para a primeira. Vai dar 3 também, gente. Tá? Então, alguém pode perguntar o seguinte agora. Se você tivesse trocou o V pelo U, né? Isso. Se você tivesse trocado só o W pelo o W V, por U? O W por U pelo U, não foi por U, Se tivesse trocado por U, aí daria 3 também. Vai dar 3 também. Dá 3 também. E eu vou explicar agora por que isso acontece. Por que trocando a posição dos vetores acontece uma troca de sinal? Porque é o seguinte, gente. Esse método de calcular o produto vetorial, ele é o método, por incrível que pareça, o método mais trabalhoso. Existe um método que é mais rápido, que é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, ó, pergunta, né? Pergunta. Existe um dispositivo prático para o cálculo de U, V, W? Existe? A resposta é sim. Resposta sim. E que dispositivo é esse? Gente, vou voltar para cá e vou pegar, gente, olha só, os mesmos vetores. 1, 0, 2, ó, então, retomando, né? Retomando o exemplo 1, retomando o exemplo 1, o que é que a gente tem? O vetor U foi alguma coisa aqui que eu vou colocar aqui, o vetor V, acho que foi 1, 1 e 1, né? E o vetor W, vamos ver lá quem foi, né? O U foi 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 2. E o W foi 1, 1 e 1. Gente, se eu quero calcular o produto misto entre U, V e W, existe um dispositivo prático que ele me diz o seguinte, ó. Calcule o determinante da matriz onde as linhas são os vetores que você quer o produto misto. Então, na primeira linha, eu vou colocar U. 1, 0, 2. Na segunda linha, menos 1, menos 1, 2. Na terceira linha, o terceiro vetor. Vamos calcular esse determinante? A resposta é que ele tem que dar menos 3, né? Então, o que a gente fez lá no exemplo 1 e deu menos 3. Se der diferente aqui, tudo por água abaixo. Tem que dar menos 3, vamos ver. Então, regra de Sarri, né? Vou duplicar aqui as duas primeiras colunas e vou calcular o misto aqui, ó. Aqui dá menos 1, aqui dá 0, aqui dá menos 2. Aqui ia ficar menos, só que troca o sinal, vem mais 2. Aqui fica menos 2.
E aqui fica 0. Já cancelou aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse dispositivo é mais rápido para você calcular produto misto. Você quer calcular produto misto entre 3 vetores? Oi, quem chamou? Anderson. Pode falar. Se essa forma dá para qualquer ocasião? Qualquer ocasião. Quer calcular produto misto? E por que a gente aprende o outro? Eu achava o outro super simples, nunca soube disso. Qual outro? O vetorial? Com I, J e K. Ah, não, mas observa, calma aí, ó. Esse produto aqui, Anderson, ele é o produto vetorial. Se eu pego dois vetores... Ali já é o resultado, é verdade. Isso, aqui já é o misto direto. Já é o misto direto. É verdade. Ok? Então, gente, tem que ter cuidado para você não confundir. Beleza? Gente, aí agora eu pergunto a vocês. Eu falei com vocês, né, e a gente viu isso no exemplo, que trocando os vetores de ordem, eu troco o sinal do produto misto. A pergunta é, usando esse dispositivo, por que isso acontece? Tá? Então a pergunta agora é outra. A pergunta é, por que trocando a ordem dos vetores, um número ímpar de vezes, espera aí, isso, um número ímpar de vezes, alteramos apenas o sinal do produto misto. Alguém saberia me responder? Por causa da direção, Pro? Não, acho que não. Tem a ver com determinantes. Pensa comigo aqui, ó. Vamos ver, vamos relembrar coisas lá do ensino médio aqui, ó. Não tem nada de novo para vocês, não. Quem não viu no ensino médio, aprende agora. É como se fosse uma revisãozinha aqui, ó. Vamos pegar o determinante da matriz assim, ó. 1, 3, 5, 7. Calcula o determinante para mim. 7, né? Menos 15. Dá menos 8, sim? Vamos trocar as linhas agora. Troca as linhas de lugar. 5, 7, vem para cima. 1, 3 para baixo. 15 menos 7. Dá 8 positivo. Ou seja, gente, se eu troco as linhas de uma matriz, acontece o que com o seu determinante? Troca o sinal. Tá? Isso é uma propriedade determinante. Se você trocar a linha, troca o sinal. Então, por isso que eu peço um número ímpar de vezes. Porque, ó, eu tenho aqui um vetor, outro vetor, outro vetor. Produto misto. Digamos que o determinante é positivo. Positivo. Se eu trocar essa linha por essa, digamos aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Se eu trocar a linha... Deixa eu colocar uma cor melhor, né, gente? Essa coisa é esculhambação. Linha 1, linha 2, linha 3. Se eu trocar a linha 2 pela linha 1, eu vou ter um determinante agora o quê? Negativo. Já que ele é negativo, se eu troco agora a linha 1 com linha 3, vai ficar linha 2, linha 3, linha 1. Ele fica positivo. Tá, gente? Então, trocar uma linha numa matriz
altera o determinante somente pelo sinal. O módulo continua o mesmo, ó. Aqui é 8, aqui vai dar 8. Se eu trocar de novo esse por esse, dá menos 8 de novo. Então, se eu troco a linha um número ímpar de vezes, por exemplo, eu troquei a linha uma vez. Se o determinante fosse positivo, ele passa a ser negativo. Aqui, ó. Troquei uma, trocou o sinal, ficou negativo. Troquei duas, voltou para o que era antes. Se eu trocar a terceira, vai ser negativo. Isso ficou claro para você, gente? Tem que ficar claro isso, tá? Então, claro. Vou justificar aqui direitinho. Ó. Vou apagar isso porque... Como é, professor? Ficou claro para vocês aí a explicação de por que trocando a ordem do produto vetorial, você troca o sinal? Sim, sim. Tá beleza, né? Então, só vou colocar aqui para ficar registrado, quando vocês estiverem estudando lá, ficar lá registrado. Né? Então, a resposta é a seguinte. Sabemos que trocando duas linhas, né? Trocando a posição de duas linhas de uma matriz, o seu determinante altera, troca, né? Melhor dizendo, trocar é melhor. Troca de sinal. Tá? Então, se ele é positivo, se eu troco uma vez, número ímpar, muda o sinal. Se eu troco duas vezes, número par, volta para o primeiro sinal que era antes. Se eu troco 3 vezes, troco o sinal de novo. E assim vai. Por isso que a gente fala número ímpar ali. Beleza? Então, pessoal, vamos ver mais aqui mais uns 2 exemplos. Assim, né? Uma coisa que eu não falei. É importante falar agora. Antes da gente passar para mais um exemplo. Vamos pegar aqui agora, o produto misto, gente, também é um critério para a gente analisar, porque assim, ó, rapidinho, lembra aqui. Vamos lembrar aqui, ó, vou começar com um exemplo. O exemplo é o seguinte, verifique, tem até uma questão na lista assim, ó, verifique que se os pontos, né, se os pontos deixa eu ver só uma coisa aqui, se isso vai funcionar para o que eu quero. Verifique se os pontos... Isso. Então vai funcionar porque eu quero. Esse exemplo aqui é bom. Vou pegar aqui A igual a 1, 2, 4. Vou pegar B igual a menos 1, 0, menos 2. Vou pegar o C 0, 2, 2. E D menos 2, 1, menos 3. São coplanares. Tem uma questão na lista como essa, gente, eu queria perguntar a vocês se vocês se lembram como é que faz. Eu tenho um plano e quero verificar se esses 4 pontos são coplanares. O que é que eu faço? Alguém lembra? Ou não?
Primeiro eu acho os vetores aí dos pontos, né? Quais vetores, Alan? Faz 3 vetores aí. Seriam quais vetores? O AB, por exemplo, né? AB, AC, AB, depois AD. Isso, eu vou AB, pegar AC aqui. e AD. Maravilha. E agora, o que é que eu faço? Vamos achar aqui, ó. AB, quem é AB? AB é B menos A. Então, assim, ó, menos 1 dá menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Quem é AC? Menos 1, menos 1. Ok aí, Léo? Não é menos 1, Ali menos é 1. zero, não? Ó, menos Mas é 1, que não é B menos A? Então fica menos 1 de B, Tá menos certo, o 1 menos de 2. A. Aí fica menos 2. Ah, tá. Ok? Tá, entendi. Beleza. E aqui, ó, 0 menos 2 fica menos 2, e menos 2 menos 4 dá menos 6. Beleza? Quem é agora AC? É C menos A. Então, 0 menos 1 dá menos 1. 2 menos 2 agora dá 0. 2 menos 4 dá menos 2. E quem é AD? AD, gente, é D menos A. Então fica menos 2 menos 1 dá menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. E menos 3 menos 4 dá menos 7. Ok aí? Sim, agora faz o determinante. Por O quê? Sarri. Por quê? A ideia, acho que é de Thiago que falou aí, né? A ideia de Thiago é calcular o produto misto entre AB, AC e AD. Por quê? E isso tem que dar quanto, né? Mas a ideia. Tem que dar zero para ser coplanar. Tem que dar zero. Se não der zero, não é coplanar. Isso. Mas, ó, lá no início do semestre, né? Da disciplina, não era assim que a gente fazia. O que eu quero explicar é exatamente esse método para a gente saber se pontos são coplanares. Como é que a gente fazia? Lembra aí como é que a gente fazia lá? Eu fiz por Sarri. Não, tá certo, tá certinho. Mas lá na lista, né, no início da lista, eu colocava assim, verifique se os pontos são coplanares. O que a gente fazia? Olha só, gente. A gente tentava escrever um dos vetores, digamos, AC, como combinação linear de AB, dos outros dois, né? AB e AD. Não era assim que a gente fazia? Tentava escrever um como combinação linear dos outros dois. Se desse certo, são colineares. São coplanares. São coplanares. Ou seja, se eu conseguisse achar alfa... Vamos fazer aqui, ó. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Então, quem é AC, gente? O AC é menos 1, 0 e menos 2. Isso é alfa vezes o AB, é menos 2 e menos 6, mais beta vezes o AD, menos 3, menos 1 e menos 7. Com isso, a gente achava o sistema, né? Ó, menos 2 alfa, menos 3 beta é igual a menos 1, menos 2 alfa, menos beta é igual a Professor, 0. Desculpa interromper, mas Tranquilo. você poderia ter tido a resposta disso também fazendo uma matriz? Poderíamos, é isso que eu vou mostrar agora. Exatamente isso que eu vou mostrar porque agora. eu fiz por fazendo uma matriz. Isso, tá certinho. A gente vai ver aqui, vai justificar por que isso dá certo. Beleza?
Aqui fica como? Ó? Aqui fica menos 6 alfa, menos 7 beta, é igual a menos 2. Ó, por essa segunda equação, eu sei que beta é menos 2, opa, é 2 alfa, né? Beta é menos 2 alfa, tá certinho, menos 2 alfa. Agora eu vou substituir isso na primeira equação. Fica como? Menos 2 alfa, menos 3 vezes menos 2 alfa é igual a menos 1. Aí aqui fica, né? Menos 2 alfa, menos por menos dá mais 6 alfa, igual a menos 1. Ou seja, aqui dá 4 alfa, né? É igual a menos 1, logo alfa é igual a menos 1 quarto. Conseguimos achar o alfa. Volto para cá, ó, e acho o beta agora. Menos 2 vezes menos 1 quarto. Menos por menos dá mais. Posso simplificar aqui, ó. Dá meio. Não terminou, porque lembra que a gente fez uma questão como essa lá no início do semestre e sobrou a terceira equação. Eu tenho que ver se essas duas constantes se verificam nessa equação. Se a resposta for positiva, significa que o sistema é satisfeito. Se a resposta for negativa, não. Vamos tentar aqui então. Fica como aqui, ó. Fica menos 6 vezes o alfa, que é menos 1 quarto, menos 7 vezes beta, que é meio. Isso tem que dar menos 2. Então, ó, menos por menos dá mais. 6 por 4, posso simplificar, dá 3 meios, né? 3 meios menos 7 meios. Isso é menos 2. Denominadores iguais, eu posso conservar e fazer a conta com os numeradores. 3 menos 7 dá menos 4. Menos 4 por menos 2 dá menos 2. Ó, deu certinho. Ou seja, o que é que eu concluo? Logo, A, B, C e D são coplanares. Só que, como vocês viram, gente, isso dá trabalho. Eu tenho que montar vetor, eu tenho que encontrar sistema e tenho que resolver 3 equações. Isso é chato. Aí a pergunta é, será que não tem um jeito mais simples? Tem, gente, olha só. Se 3 pontos são coplanares, se 4 pontos são coplanares, né? 3 sempre são. Mas se 4 são coplanares, ó, vamos pegar aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o C e o D. Eu monto 3 vetores, né? 3 vetores. Gente, se eu faço o produto vetorial entre AB, que é esse vetor de preto, e AD, que é esse vetor de preto também, o vetor resultante vai parar onde? AD vetorial AB. Concorda comigo que é esse vetor aqui? Saindo do plano? Esse é AD vetorial AB. Esse vetor, gente, ele é ortogonal ao plano π. Ó, é ortogonal a π. Aqui, gente, ó. Ou seja, se ele é ortogonal ao plano, ele é ortogonal a qualquer vetor desse plano. Em especial, se eu fizer AC escalar AD vetorial AB, isso tem que dar quanto, gente? Quero a resposta. Tem que dar quanto? São ortogonais, ó. Esse vetor preto é ortogonal ao vetor verde. Tem que dar quanto? Ninguém? Desculpa, professor, não ouvi. O produto vetorial, ó, eu calculei o produto vetorial aqui, ó, entre AD e AB. Me deu esse vetor preto aqui, que é ortogonal ao plano π.
Então, se eu faço o produto escalar entre esse vetor aqui, ó, preto, em pé, e o vetor AC, que está no plano, tem que dar quanto isso? Se tá no mesmo plano, tem que dar... Não, eles são ortogonais. São ortogonais. Se dois vetores são ortogonais, quanto é que dá para escalar entre eles, gente? Professor, não tem que dar zero a matriz Tem que dar desses zero. números? Tem que dar zero, gente. Dois vetores ortogonais, isso aqui, ó, o produto escalar entre AC, AD e AB, ó, escalar e aqui é vetorial. Isso nada mais é do que o produto misto entre AC, AD e AB. Então, gente, o critério simples para que 4 pontos sejam colineares é que o produto misto entre 3 vetores que eu consigo construir tem que dar zero. A justificativa é isso aqui, ó. O produto misto nada mais é do que um produto escalar e um produto vetorial misturados. Então, lembra, pessoal, eu fiquei preocupado agora, ó. Lembra daquele teorema que a gente falou, ó. Eu até provei esse teorema. U é ortogonal a V se e somente se o produto escalar entre U e V é zero. Ah, então, esses dois vetores aqui, ó, o AC é esse aqui, vermelho. Vermelho, ó. O AD vetorial AB é esse aqui de cima, ó. O produto vetorial, gente, sempre me dá um vetor ortogonal ao plano gerado pelos dois vetores que eu calculei para o produto vetorial. Então, aqui eu peguei o AB, o AD, calculei o vetorial, deu um ortogonal. Quando eu fizer o escalar desse vetor aqui, ó, com qualquer vetor desse plano, tem que dar zero. Por esse teorema aqui, ó. Gente, a gente vai usar esse teorema aqui o resto do curso todo, então vocês não podem esquecer mais. Senão, a parte de retas e planos fica comprometida. Ok? Então lembra, dois vetores são ortogonais, se e somente se, produto vetorial entre eles é zero. Beleza, gente? Então, ó, se eu quero, a gente já encontrou que são coplanares. Vamos verificar agora usando o método. O método foi calculando o produto misto. Vamos fazer aqui, ó. O misto entre menos 2 e menos 6, menos 1, 0 e menos 2, menos 3, menos 1 e menos 7. Calcula agora aqui, ó. 0. Oh, vocês não sabem fazer assim, não, né? Vou voltar aqui, então. Menos 2, menos 2, menos 1 e 0, menos 3 e menos 1. Aqui dá 0. Aqui dá menos 12. Aqui dá menos 6, né? Aqui dá... Opa! Agora aqui dá 0. Aqui dá... mais, menos... vem mais 4, né? E aqui dá menos... vem mais 14. 18 menos 18 dá 0. Ah, então, a gente provou de duas maneiras diferentes que o produto, que os pontos A, B, C e D são coplanares. Então, a questão da lista, eu posso responder dessa maneira. Pode responder assim. E se cair na prova também a questão assim amanhã, verifique que os pontos, verifique se os pontos são coplanares. Calcule o produto misto. Deu 0, é coplanar. Não deu 0, não são coplanares. Eu fiz o meu da lista assim. E isso também dá para fazer matriz também em colinear, né? Dando 0. Isso. O colinear... Eu fiz assim. Era isso, eu estava com dúvida desde a semana passada, só que eu esqueci de perguntar se eu fazendo assim, dando 0, seria ou não
Porque foi assim que eu achei, aí foi assim que eu tentei fazer. Isso, só que no caso do produto de serem colineares, né, Yuri? Você vai fazer o produto A vetorial. matriz é do A, B e C. As coordenadas deles. Uhum. Então, no caso, se você quer verificar se 3 pontos são colineares, você faz o seguinte, você monta os dois vetores, né? Porque você tem 3 pontos. 3 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C. E aí você monta o vetor AB e o vetor AC. AB e AC são paralelos. Se são paralelos, o produto vetorial entre eles tem que ser 0. O vetorial, não misto. Tá? O vetorial. Por quê? Isso faz sentido também, gente. Porque numa matriz, numa matriz, se eu tenho duas linhas múltiplas, por exemplo, gente, 1 e 1. 2, 2 e 2. Vocês querem que eu bote que número aqui embaixo? Qualquer um. Pi, raiz de 3 e 0. Eu afirmo, esse determinante aqui, vai dar 0. Por quê, gente? Porque essa linha e essa são múltiplas. A segunda linha aqui, é 2 vezes a primeira linha. Quando eu tenho em um determinante duas linhas ou colunas que são múltiplas uma da outra, dá 0 o determinante. Então, por isso que o vetorial vai dar 0. São paralelos, né? Lembra que o vetorial V é 0 se, somente se, U é paralelo a V. No escalar, é ortogonal. No vetorial, é paralelo. Beleza? Você pode usar esse critério também aí. Para a gente finalizar produto misto, vamos ver duas aplicações. E aí a gente termina o assunto. O barulho está incomodando muito ainda, gente? O canal está de boa. Aplicações. A primeira delas é o volume de um paralelepípedo. Então, é fácil. Fácil, bem fácil, bem fácil. Olha só, gente. Digamos que eu tenha... Vou pegar o desenho que eu fiz aqui, que no papel está mais bonitinho. Olha só. Eu tenho aqui um vetor. Eu vou chamar isso aqui de U. Aí eu tenho aqui outro vetor que eu vou chamar de V. E eu tenho aqui outro vetor, que ele está lá para dentro, eu vou chamar de W. Com isso, gente, com esses 3 vetores, eu consigo formar um paralelepípedo. Vou pegar aqui, vou prolongar um segmento aqui, paralelo ao vetor V. Vou pegar outro paralelo a U aqui. Outro paralelo a V do lado de lá. Aqui paralelo a U. Aqui vai subindo um pouquinho, né? Aqui também. Teria que ser assim aqui, né? Teria que ser assim. Não vai ficar muito bom não, porque eu não sou muito bom de desenhar, mas... dá para entender. Então aí aqui agora, essa face aqui a gente vê, né? Isso aqui também a gente vê. Isso aqui também.
Esse aqui é pontilhado, esse aqui a gente vê, esse aqui a gente vê, e esse aqui a gente vê. Então, ou seja, gente, eu formei aí, ó, um paralelepípedo. Tá bem torto, né? Tá torto aí. Tá? Porque ele não é obrigado a ser bonitinho, não. Aquele paralelepípedo que a gente já conhece assim, ó. Não seria mais fácil desenhar desse jeito, né? Aí ligava aqui, né? Seria mais fácil. Mas não precisa ser assim, não. Ele pode ser até torto. Não tem problema, não. Como é que eu faço se eu quero calcular o volume disso? Tá? Volume é a área da base de um prisma, né? Vezes a altura. Só que a altura dele, gente, a altura dele é isso aqui, ó, de verde, né? A altura dele é essa, ó, formando um ângulo ali de 90 graus, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Formando um ângulo de 90 graus ali. Faz de conta que tá formando um ângulo de 90 graus. 90 graus por quem? Com o chão aqui, ó, com a base. Beleza? Eu tô entendendo que a altura dele é o vetor 1. Não, porque ele tá torto. É porque o desenho não fica muito bom, não. Deixa eu fazer assim, ó. Não, tudo bem. Pode conseguir, claro. Pode conseguir, depois eu mostro a imagem que fica melhor. Vai ficar melhor para vocês entenderem. A altura dele, na verdade, Leonardo, vai ser essa daqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Se eu faço produto vetorial entre V e W, ele vai me dar um vetor perpendicular tanto a V quanto a W, né? Me dá esse vetor aqui, ó. Esse vetor é V vetorial com W. A gente viu na aula passada que o módulo desse vetor me dá o quê? O módulo do produto vetorial entre dois vetores me dá a área do paralelogramo gerado por eles, ó. Essa área aqui, ó, é o módulo do produto vetorial entre V e W. Certo? Então, gente, aqui é a altura. Tá? E esse vetor U aqui, ó, ele faz aqui um ângulo θ, né? Deixa eu botar mais para baixo aqui. Ele faz aqui um ângulo θ com esse produto, com o vetor que foi o produto vetorial aqui, ó. Ou seja, eu tenho o seguinte triângulo retângulo, né? Aqui eu tenho a altura, né? É a mesma. Esse vetor aqui é U. Então, esse tamanho aqui mede o módulo de U. Então, quem seria o cosseno de θ aqui na figura? Cateto adjacente é H. E a hipotenusa é o módulo de U. Ou seja, gente, a altura desse paralelepípedo é o módulo do vetor U vezes o cosseno do ângulo θ. Essa é a altura. Pronto, vamos substituir na fórmula de volume. A área da base é o vetorial entre V e W. Então, módulo de V vetorial W vezes o módulo de U vezes o cosseno de θ. Como eu quero o volume, gente, e o θ, o ângulo entre dois vetores, né? Ele está sempre entre 0 e 180. Entre o segundo e o primeiro quadrante. Tá? Então, o cosseno aqui no primeiro quadrante é positivo e aqui é negativo. Como o volume é sempre positivo, basta eu colocar um módulo aqui, ó. Aí eu corrijo. Se der negativo, o módulo conserta. Tá? Então fica o volume, vai ser o módulo de quem? Módulo de U vezes o módulo de V vetorial W vezes o cosseno de θ. Acabou, gente. Por quê?
Porque o volume, ó, lembra aqui, ó, quem é U, vou colocar até dois vetores diferentes. T, vetor T, escalar vetor R. Isso é o módulo de T, módulo de R, cosseno do ângulo entre T e R. Tá? E é isso, exatamente, esse θ é o ângulo entre V, vetorial W e U. Então, gente, isso aqui nada mais é do que o produto escalar entre U, o módulo, né? O produto escalar entre U e V vetorial W. Mas isso é o produto misto. Então, se eu quero calcular, gente, o volume de um paralelepípedo gerado por 3 vetores, basta calcular, que é misto, né, entre U, V e W. Basta calcular o produto misto e calcular o módulo. Quando eu calculo o módulo do produto misto, eu estou calculando nada mais, nada menos do que o volume do paralelepípedo gerado por esses 3 vetores. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui, ó, de como é que a gente faz isso. Tá? A gente já sabe como é que faz, então só um exemplo simples aqui, ó. Vou considerar U como 3, M e menos 2. Vou considerar V como 1, menos 1 e 0. E vou considerar W como 2, menos 1 e 2. Calcule o valor de M para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 16 unidades de volume. Ah, isso aqui não é o escalar V não, tá? Unidades de volume. Tá, como é que a gente faz isso? Simples, gente, ó. Acabou a página, né? Simples, ó. Eu tenho 3 vetores e quero calcular e que sei que o volume dele é 16. Eu já sei o quê? Pelo que a gente acabou de fazer aqui, ó, o volume desse paralelepípedo vai ser o módulo do produto misto entre U, V e W. Então vamos calcular isso, depois calcula o módulo. Eu sei o quê, gente? Eu sei que... Vamos calcular aqui, ó. O misto entre U, V e W. Quem é U? 3, M e menos 2. Quem é V? 1, menos 1 e 0. Quem é W? 2, menos 1 e 2. Duplica, né? Vou ensinar vocês, gente, um jeito mais rápido de calcular. Olha só. Sempre tem que fazer um par, ou um par não, um trio. Tá? Então você vem aqui, ó, sempre precisa duplicar, né? Esses 3, ó, são os primeiros. 3 vezes 2, 6, em menos 6. Esses 2, falta um para completar. Tem que ser o de cá, ó. Você vem assim, ó, como se fosse descendo, ó, descendo. Zerou. Agora esse, faltam 2. Tem que ser esses 2. Então fica menos mais 2, né? Mais 2. Agora subindo, troca o sinal. Tá? Então, esse com esse, dá mais, vem menos 4, né? Esses 2 com esse, zerou. E esse com esses 2,
dá menos 2M. Então, simplificando aqui, ó, o produto misto entre U, V e W é quem? Aqui dá menos 2M, né? Menos 8. Esse é o produto misto. Mas quem é o volume? O volume é o módulo disso, de menos 2M menos 8. O volume a questão me deu. Diz que é 16, ó. Então aqui é 16, é igual ao módulo de menos 2M menos 8. Tá? Daqui, gente, ó, lembra aqui, ó, o módulo de x, ele é x, se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor que zero, né? Função modular. Então, esse módulo, o módulo de menos 2m menos 8 ser igual a 16, vai me trazer o quê? Vai me trazer que ou menos 2m menos 8 é igual a 16, ou menos 2m menos 8 é igual a menos 16. Tá? E aqui eu poderia fazer mais, para não ficar carregando esses menos aí, ó. Vamos melhorar isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui, ó, é 16 é igual. Eu tenho isso aqui, ó, como sendo um menos 1 vezes o 2m mais 8. Coloquei o menos em evidência. Né? Lembra que o números reais. Módulo de x vezes y é módulo de x vezes módulo de y. Tá? Então isso aqui, ó, é o módulo de menos 1 vezes o módulo de 2m mais 8. O módulo de menos 1 é 1. Esse aqui desaparece, ó. Ou seja, o módulo de 2m mais 8 é igual a 16. Ou seja, 2m mais 8 vai ser igual a 16, ou 2m menos 8 vai ser igual a menos 16. Mais, né? Pronto, gente. Agora já foi, ó. Daqui, ó, 2m é igual a 8, m é igual a 4. E daqui dá menos 24, né? M é igual a menos 12. Pronto, então se m for igual a 4, ou se m for igual a menos 12, o volume do paralelepípedo vai ser 16. Se você quiser fazer o teste, substitui aqui por 4, faz o misto e vê que dá isso aqui, ó. Substitui por menos 12, faz o misto e vê que dá isso aqui. Beleza? Tranquilo aí, gente? De boa, né? A segunda aplicação e a última, essa eu não vou provar, só a gente vai dar a fórmula, que é mais complicado de fazer isso. Mas não é que é complicado, não, mas é uma aplicação para a gente discutir também sobre a prova, né? Então, o volume do tetraedro. Tá? Se eu tenho, gente, um tetraedro, lembra o que é um tetraedro? Né? É uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide de base triangular. Tá? Eu tenho um tetraedro de vértices A, vou colocar assim, A, B, C, D. Como é que eu calculo o volume desse tetraedro? É simples. Calcula o produto misto entre... Fixa um, né? Você fixa o A. Aí você vai, ó, AD, AB e AC. Tá? Então, entre AB, tanto faz, né? Porque é módulo. O módulo de AB, AC e AD. Deixa eu melhorar esse D, né?
e AD. E divide por 6. Então é a mesma coisa que a gente já tinha visto anteriormente. Só que agora, ao invés de você só calcular o módulo, como era no caso do paralelepípedo, você vai dividir por 6. Tá? Então, exemplo. Um exemplo simples. Vamos pegar aqui, ó. Sejam. Vou pegar o ponto A como sendo 1, 2 e menos 1. O ponto B, 5, 0, 1. O ponto C, 2, menos 1 e 1. E o ponto D, 6, 1 e menos 3. Tá? Vértices de um tetraedro. Tá? Calcule o volume do tetraedro. Então, simples, gente. Eu monto o vetor AB, monto o vetor AC, monto o vetor AD. Vamos lá? Quem é AB? B menos A. 5 menos 1 dá 4. 0 menos 2 dá menos 2. 1 menos 1 vai dar 2 positivo. AC, C menos A, 2 menos 1 dá 1. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Aqui, ó. Menos 1 menos 2. E 1 menos 1 dá 2. Agora AD. 6 menos 1 dá 5. 1 menos 2 dá menos 1. E menos 3 menos 1 vai dar menos 2. Fica menos 3 menos 1. Fica menos 3 mais 1. Pronto. Agora é só calcular o misto. Produto misto entre AB, AC e AD dá quanto? 4 menos 2 e 2. 1 menos 3 e 2. 5 menos 1 e menos 2. De novo, ó, vamos tentar utilizar aquele método mais rápido, né? Então, esses 3, menos 3 dá mais, né? 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Então, 24. Esse com esse dá quanto aqui? Dá menos 4 vezes 5 dá menos 20, né? Esse com esse dá menos 2. Agora aqui, ó. Vem menos, né? Fica mais. 5 vezes 3, 15, dá 30. E esse aqui era menos, vem mais, 8, né? Esse com esse ia dar mais, vem menos 4. Então, quanto é que dá isso? Esse com esse dá 10, sobrou 10. Esse com esse dá 4. Aqui dá 2. Então, 24, 34, 36. Ou seja, o volume do tetraedro é 1/6. O módulo de 36 é 36. Ou seja, o volume do tetraedro é 6 unidades de volume. Pronto, gente. Então essas são as duas aplicações. Com isso a gente finaliza aí o conteúdo da unidade.